Pá, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Muita saúde, muita alegria e muita paz. Dando andamento aos nossos estudos sobre execução, agora no formato de podcast, vou a partir do 824. A partir daí, de execução por quantia certa. Do 824, nós extraímos que a execução vai ocorrer por meio de expropriação. No 825, está justamente explicado o que é a expropriação. Ou seja, no que consiste a expropriação. E ela consiste na adjudicação, na alienação e na apropriação de frutos e rendimentos, caso se trate de uma empresa. Então, por exemplo, se uma empresa é condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor de alguém, essa empresa pode fazer esse pagamento por meio dos rendimentos que ela tem, por meio do faturamento, por meio dos lucros, e aí sim estar consubstanciada a apropriação de frutos e rendimentos por parte dessa pessoa que recebe essa pensão mensal vitalícia. No 826, estamos falando que o executado sempre pode pagar a dívida, a qualquer momento. A partir do 826, iniciando no 827, estamos falando de citação do devedor. No próprio mandado de citação do devedor, o juiz fixa os honorários em 10%, como acontece no cumprimento de sentença do artigo 523. Se o executado fizer o pagamento do débito nos primeiros 3 dias, o valor devido a título de honorários cai pela metade. Ainda, o valor dos honorários do advogado que está executando o executado também pode subir, caso os embargos à execução do executado sejam rejeitados. Isso porque, nesse caso, o advogado do exequente teria muito mais trabalho para lidar com o executado, discutindo a matéria que está incerta nos embargos à execução. O 828 é um artigo muito legal. Ele nos dá a possibilidade de pedir uma certidão para o juiz, constando que a execução foi admitida pelo juízo. E essa certidão serve para averbar na matrícula dos imóveis ou de outros bens do devedor para evitar a alienação em fraude à execução. Se sair essa certidão, o exequente precisa comunicar ao juiz que realizou as averbações devidamente. Se porventura requerida essa certidão e realizadas as averbações, forem penhorados bens suficientes que satisfaçam a dívida, o exequente tem o dever de cancelar as averbações e, para isso, pode pedir que o juiz determine sim o cancelamento delas. Se ele não pedir para o juiz, pode o magistrado fazer isso mesmo de ofício, sem a necessidade do requerimento da parte. Como nós já vimos, a fraude à execução consiste na alienação e na oneração de bens após a averbação, que também está incerta nesse artigo. O exequente ainda pode estar sujeito a indenizar o executado, caso as averbações que tenha realizado mediante a certidão do artigo 828 sejam indevidas ou caso ele não realize o cancelamento e cause prejuízos ao executado. Do 829 extraímos que o executado é citado para pagar a dívida em 3 dias. É importante salientar que esse prazo não é contado da juntada do mandado, mas sim da cientificação do executado. O mandado de citação do executado já vem com uma ordem de penhora. Então, o oficial de justiça cita o executado, espera 3 dias para ver no processo se ele pagou ou não, e se ele não pagar, o oficial de justiça já tem meios para ir lá e penhorar os bens. É importante falar que quando o oficial de justiça faz a penhora, é lavrado o auto de penhora, e quando o juiz reduz a penhora nos autos, ele reduz a penhora a termo. Então, apenas para gravarmos, auto de penhora é o do oficial de justiça. Termo de penhora é o oriundo do processo judiciário pelo próprio juiz. Quando entramos com o processo de execução, podemos indicar para o juiz quais são os bens que queremos penhorar. Então, a penhora é realizada sim sobre os bens indicados pelo exequente, a não ser que o executado apresente outros bens e que esses bens sejam aceitos pelo juiz. Isso porque, de repente, pode ser que a penhora de um outro bem seja muito menos onerosa para o executado e ainda assim seja suficiente para a satisfação da dívida. Do 830 temos que, caso o oficial não encontre o executado, de imediato se procede ao arresto dos bens. Depois do arresto, o oficial passa a procurar o executado por 2 vezes. Se o oficial, porventura, suspeitar que o executado está se escondendo para não ser citado, ele fará a citação com hora certa. E aí,
Em último caso, se não for possível citar pessoalmente o executado nem por hora certa, o exequente pede que seja realizada a citação por edital. Regularmente citado o executado e transcorrido o prazo para pagamento, o arresto feito pelo oficial de justiça se transforma em penhora. Esse foi mais um quadro bem breve falando sobre execução e, de qualquer maneira, eu espero que eu tenha ajudado.